Abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 8. Nós estamos vindo de uma série de mensagens relacionadas ao Espírito Santo de Deus. E tem sido bênção, não é verdade? Semana passada, nós tivemos aqui a Escola Abapai, que foi uma escola maravilhosa. Você pôde experimentar e ser abençoado por Deus, é ou não é? O Pai está nos direcionando ainda a continuarmos nesse assunto. E eu acredito que se nós passássemos os próximos 100 domingos só falando do Espírito Santo, você ainda não chegaria a 10% da capacidade e entendimento que o Espírito tem sobre a eternidade, sobre o céu, sobre a vida espiritual e sobre você. Você crê nisso? Eu tenho convicção disso. Mas hoje o papai quer nos revelar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo e sobre a sua presença em nós. Sabe, tem muitas pessoas no Brasil e no mundo que se denominam filho de Deus. Eu creio que todos nós que nos reunimos aqui em nome de Deus somos filhos de Deus. Amém ou não amém? Porque a Bíblia diz que se você recebe a Cristo como Senhor e o reconhece como filho de Deus, você então é recebido com o espírito de adoção que clamava Pai, e você então pode ser chamado de filho de Deus. Naquele momento em que você reconhece a Jesus, você passa a ter a sua vida transformada. Glória a Deus por isso. Agora, existe um caminho, existe um trilho, uma característica, uma identidade que o Filho de Deus deve carregar. É sobre isso que nós vamos ler aqui em Romanos 8. A partir do versículo 13, se você achou, vamos ler. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do vosso corpo, então vivereis. Porquanto todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. O apóstolo está destacando nesse texto aos Romanos que os filhos de Deus têm uma identidade ou um DNA. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. O DNA do Filho de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. Sabe, entre o caminho de você se tornar filho e de você se manter filho, existe uma distância enorme. E essa distância se chama Espírito Santo de Deus. Porque uma coisa é você estar, se tornar filho, que é bem diferente de ser criatura de Deus. Você sabe que Deus criou o ser humano, e todo ser humano que existe na Terra é criatura de Deus. Mas eu acredito que você, como um bom filho de Deus, já entendeu a diferença de que criatura de Deus é um ser e filho de Deus é outro. Existe uma diferença. Se você ler alguns poucos textos da Bíblia, você já aprenderá sobre isso. Agora, entre ser filho e manter-se na posição de filho, existe um caminho, existe um trilho chamado Espírito Santo de Deus. Você já viu aqueles... Eu vou te dar um exemplo para que você entenda perfeitamente. Já viu aquelas pessoas no nosso país que são filhos de pessoas ricas, mas nunca conheceram um pai? Já viu essas histórias que passam de vez em quando na televisão? Ah, meu pai, eu sei que ele é muito rico, ele é um fazendeiro, mas eu estou muito longe, ele mora em outro estado, eu nunca o vi, mas eu sei que ele é meu pai. Você entende? Quantos já ouviram uma história assim ou parecida? Quantos? Todos vocês já ouviram histórias assim. Então são pessoas que carregam a identidade ou o DNA daquele pai, mas nunca se relacionaram com o pai. Nunca tiveram uma posição genuína de filho. E aí existem pessoas que chamam outros de pai. Não, meu pai na realidade é outro que me criou. A minha mãe na realidade é outra que me criou. Não é assim ou não é? E tem pessoas que assim, elas teriam tudo para viver uma vida bem abastada,
mas por circunstâncias diversas da vida, talvez por rejeição, abandono, ou por tantas outras situações que a gente pode falar aqui, essas pessoas não conheceram, não tiveram contato com o pai. Elas saíram da posição de filho, ou o pai se retirou da posição de pai. Enfim, a pessoa não viveu a plenitude da paternidade original. Compreendendo esse exemplo, você pode entender o que eu estou te falando. Existem pessoas que podem ser filhos, mas ao longo da vida elas não se mantêm como filhos. Agora compreenda uma coisa: o seu pai jamais te abandonará. Ele jamais vai te negar, ele jamais vai abandonar a posição de pai, que é o que normalmente ocorre nos exemplos físicos, os exemplos que eu citei aqui. Normalmente é o pai que abandona, ou a mãe que abandona e deixa para outra pessoa cuidar, não é verdade? Pelo menos com o nosso pai espiritual, a gente tem certeza de que ele jamais nos abandona. Glória a Deus. Então não importa o seu erro. Não importa... Porque a Bíblia diz assim, Timóteo, que mesmo que nós sejamos infiéis, ou seja, mesmo se você errar, se você não se manter fiel, diz a Bíblia que ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Porém, contudo, o texto continua: se o negarmos, ele nos negará. Meu Deus. Existe um meio do pai te negar. Qual é? Você o negar. Você abrir mão desta paternidade, ou seja, esses filhos podem sair da posição de filhos, do estado de filhos, e negar ao pai com comportamento. E aí na hora eu remeto ao texto de Jesus, quando ele disse que todos os pecados, todos os teus pecados, os meus pecados serão perdoados, menos um. Apenas um pecado não pode ser perdoado: a blasfêmia contra o Espírito Santo. De que maneira podemos blasfemar o Espírito Santo? Existem várias formas para você blasfemar o Espírito Santo, mas eu te digo, não é do dia para a noite. Você não vai ser cheio do Espírito Santo hoje e amanhã blasfemar o Espírito. A blasfêmia começa com a indiferença, com a ligeira rejeição, colocando o Espírito de lado, dizendo assim: não, você não é tão importante. É assim que você começa a blasfemar, a ignorar, a ser indiferente, a maltratar, a entristecer, a rejeitar o Espírito. E a palavra é clara quando diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. Não apenas ter o Espírito Santo é necessário, porque você recebe o Espírito quando aceita e reconhece Jesus. Mas a Bíblia diz que não apenas isso é necessário. A Bíblia diz que, além de você recebê-lo e aceitá-lo, você deve se permitir ser guiado por Ele. Você quer ser filho de Deus, quer ser reconhecido como filho do Pai do universo, Pai da eternidade, e reinar com Cristo pela eternidade. Sim, nós estamos falando de assuntos eternos. A mensagem dessa noite não é sobre o seu emprego, não é sobre o seu trabalho, não é sobre a sua vida cotidiana nessa terra. A mensagem de hoje é sobre a sua eternidade. E eu entendo que se você entrou por essas portas, é porque você acredita que existe vida após a morte, que existe um caminho depois que a tampa do túmulo se fecha, que Deus estará te esperando do outro lado. É sobre isso que estamos falando, sobre coisas eternas. Você quer que o seu pai esteja te esperando do outro lado? Claro que sim. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. No mesmo capítulo, no verso 5, a palavra diz que os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a natureza carnal. Entretanto,
Os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Glória a Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito. É ter a sua mente orientada para fazer o que o Espírito deseja. Aqueles que são carnais, diz o texto, o que é ser carnal? É aqueles que se deixam ser levados pelas vontades carnais. Você quer entender isso melhor? Abra em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15, vamos ler. Portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, ou seja, pare de ser levado pela carne e ande em sabedoria. Andar em sabedoria é ser guiado pelo Espírito, sim. Verso 16, aproveitando bem cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Sabe por quê? Para um pouquinho aqui comigo. Aproveitando cada oportunidade, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele está no trabalho, ele está na escola, ele está na faculdade, ele está no ambiente dele, no dia a dia, no cotidiano. Quando ele vê que alguém carece de receber o amor de Cristo, ele se deixa ser guiado pelo Espírito e não perde a oportunidade de dizer: você está com problema no casamento? Eu conheço um Deus que vai restaurar o seu casamento. Você está com problema de saúde grave? Eu conheço um Deus capaz de mudar a tua vida, a tua saúde, te restaurar e te curar para a eternidade. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus sabem aproveitar cada oportunidade. Não perde a oportunidade. Quantas oportunidades você tem no dia a dia? Quantas pessoas aparecem para você no trabalho para murmurar, para reclamar do patrão, para falar mal, para fuxicar, para fofocar? E você perde uma oportunidade de mostrar que é filho de Deus, de mostrar que é diferente. Ao contrário, tem pessoas que vão entrando na onda. Tem pessoas que começam a falar e dizem assim: ah, você notou também? E começa a entrar na onda. Isso não é uma atitude do Filho de Deus. Certamente o Espírito não está te conduzindo a entrar no caminho da fofoca, a entrar no caminho das intrigas, da contenda, da injúria, da perjúria. Certamente o Espírito não está te guiando por esse caminho, perdendo a oportunidade de se mostrar um filho de Deus. Verso 17, portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia! Ei, Paulo é claro no verbo, na ação que compete a mim e a você. Ele diz assim: para de ser insensato, não seja tolo, mas busque. Ou seja, cabe a mim, cabe a você, correr atrás de compreender qual é a vontade de Deus. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: se Deus existe mesmo, é Ele que tem que aparecer para mim? Já viu aquelas pessoas que dizem: se Deus tem um plano assim mesmo na minha vida, Ele vai usar alguém hoje para dar de dedo em mim e Ele que vai falar para mim. Tolo, insensato. É assim que a Bíblia te chama, não é eu que te chamo. Porque é tolo e insensato todo aquele que acha que Deus é que tem que te procurar e falar com você. Porque tudo que a Bíblia nos ensina é que você que tem que buscar, você que tem que procurar. E a Bíblia vai além, ela diz assim, que se você bater na porta, ela se abrirá. Que se você procurar, você achará. E se você buscar, você encontrará nele a vida e vida em abundância. É isso que a Bíblia diz. Nós temos que deixar de ser tolos e procurar. O verbo é claro, é buscar, compreender qual é a vontade de Deus. Por quê? Por que eu e você, por que nós precisamos buscar? Porque o Pai, diz o Salmo 139, que Ele já escreveu todos os seus dias no livro dele, e todos os seus caminhos, as suas decisões, as mais importantes da sua vida, já estão descritas no livro do Senhor. Você só tem que procurar entender. Qual que é a tua vontade, Pai?
Por onde eu vou? Para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul? Que decisão que eu tenho que tomar? Com quem eu devo casar? Será que namoro, não namoro? Será que eu entro nesse negócio, nessa sociedade, não entro? Será que eu alugo? Será que eu vendo? Será que eu compro? E aí, Deus? O que será que eu devo fazer? Isto é comportamento de filho. Lembra de Romanos? Os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito. Guiados, direcionados, indicados, conduzidos. Glória a Deus porque o Espírito continua falando nos dias de hoje, amém? Glória a Deus porque o Espírito nos conduziu a esta palavra, está falando agora com você, você crê nisso, amém? Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se Paulo escrevesse esse texto hoje, a carta da igreja de Joinville, ele diria assim, na versão contextualizada e atualizada, ele diria assim: não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis também com a televisão, não vos embriagueis também com o Facebook, não vos embriagueis mais com o WhatsApp. Ou seja, para de se entreter, para de se distrair, de perder o foco, de perder o alvo, de passar o seu tempo com coisas vãs. É claro que naquele tempo não existia muita coisa para se fazer. Não existia internet naquele tempo. Não existia transmissão de ondas sonoras, nem de televisão. O maior entretenimento dos homens naquela era se essa casa tem goteira, o nego chegava cansado, exausto da guerra, da lavoura, ele precisava se entreter, passar um tempo. Para isso, o vinho. Mas certamente, o Espírito Santo está falando com essa igreja nesta noite, que existem muitas coisas que nos embriagam, existem muitas coisas que nos distraem, que nos faz perder o foco, existem muitas coisas que nos fazem enxergar o caminho certo, porque quando você está embriagado, é isso, você não consegue discernir um poste de uma pista. Quando você está embriagado, você não consegue discernir uma pessoa de um caminho, e causa acidente, pânico, dor, desgraça. Não é assim? O que anda te embriagando no dia a dia? O que anda tirando a sua atenção, tirando o seu foco? O que ultimamente está fazendo com que você perca a direção correta? Porque a embriaguez nos faz perder a direção. Mas o Espírito diz: filho, eu não quero mais que você perca a direção. Eu quero que você dê a direção da sua vida para mim. Chegou a hora de você entender que eu quero guiar a sua vida, desde a manhã até o final da noite, desde o acordar ao dormir. Eu quero guiar a sua vida nas decisões difíceis e nas decisões fáceis. Vai muito além do que apenas perder a direção do veículo. Sabe, esses dias, na nossa reunião aos sábados, as pessoas que se reúnem aqui, nós entramos em alguns desafios. Porque nós usamos um princípio do business, do coaching, que se você quer ter resultados diferentes, obter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Ok? Você concorda com isso? Isso faz sentido para você, amém? E aí nós lançamos um desafio: comece agindo diferente. Tente ficar 24 horas sem WhatsApp. 24 horas sem conectar o seu celular. Totalmente offline. Será que para você isso seria fácil ou difícil? Então nós lançamos um segundo desafio. Ok, se você domina essa parte para o segundo plano agora. Tente ficar 7 dias sem acessar o seu Facebook.
Apenas uma semana. Aí teve gente que já começou a se remexer na cadeira. Aí, rapaz, aí complicou. Ok, se para algumas pessoas ficou fácil esse desafio, então existe um terceiro desafio. Tente ficar 21 dias, 3 semanas, sem televisão. Coisas simples. Se você quiser tentar, você pode começar. É algo tão simples, né? Parando para ouvir aqui, para analisar, você diz assim, isso é algo banal. Experimente ficar sem televisão nas primeiras 24 horas. Primeira coisa, se você não arrancar a tomada da TV, você vai chegar e sintomaticamente em casa pegar o controle e já apertar o botão. Que às vezes é automático. Você vai perceber, não está ligando. Rapaz, eu que tirei da tomada. Você vai perceber como a gente acaba entrando num piloto automático e se embriagando, se distraindo com as coisas dessa terra. Perdendo tempo, perdendo foco. E a gente começou nesse propósito. Eu contei o exemplo no primeiro culto, foi tão legal, foi tão tremendo, que eu tenho o costume de, na hora do almoço, a gente almoça vendo noticiário, vendo jornal. E aí, no primeiro dia que nós ficamos sem TV, a gente almoçou e não tinha televisão, tinha tirado da tomada. E aí ficou aquele silêncio, assim, cri, cri, cri. Barulho do garfo com a faca, batalhando um com o outro. Aí no segundo dia eu falei, não vou ficar nesse silêncio, vamos conversar, né? E aí, como é que tá? Como é que foi? E aí começamos a conversar, e conversar, e conversar. No terceiro dia, a comida já estava esfriando no prato, porque a gente estava falando demais um com o outro. E aí nós vimos como é legal isso, como é jóia esse relacionamento, como você passa a dar mais importância, mais valor. Sabe, é claro que eu tenho um momento com a minha esposa, um momento que a gente conversa, é óbvio que eu não fico sem falar com a minha mulher durante o dia, é óbvio. Mas era diferente, porque eu passava a falar mais. Eu não precisava tirar um tempo, um horário do meu dia para falar com ela. Porque aquilo que me distraía, que tirava meu foco, não estava mais tirando. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Eu passei a dar mais valor ao tempo com meu filho. Eu passei a dar mais valor a esse tempo com a esposa. E eu passei a ter mais foco. Foram as 3 semanas mais produtivas da minha vida. Meu Deus. E assim, a ciência diz que tudo aquilo que você repete por 3 semanas seguidas passa a se tornar um hábito na sua vida. Depois, quando a gente estava liberado do propósito, sabe, a gente quase não liga mais a TV. Porque se tornou um hábito. Eu aprendi a dar muito mais valor. Algo simples, tão simples. Tão simples. Experimente fazer. Das 24 a 48 horas você vai perceber que você não era um narcótico anônimo, você era um telespectador anônimo. Seu problema não é se embriagar com o vinho, é se embriagar com as coisas dessa terra. Se embebedar. Ter a sua necessidade física suprida. Isso não é novidade, eu não estou confrontando a sua vida. Isso é um confronto ao ser humano. Porque o ser humano tem algo que, tudo que ele começa a fazer, ele entra no piloto automático e acaba se esquecendo de coisas essenciais, importantes, fundamentais. Sabe, querido, eu passei a meditar em algo. Depois de ler esse texto, depois de viver essas experiências. Tem pessoas que dizem assim, hoje eu tenho que tirar um tempo com o Espírito Santo. Quando eu entendi isso, eu percebi que eu não tenho que tirar um tempo com o Espírito Santo. Porque se eu sou guiado pelo Espírito, Ele está comigo o tempo todo. Eu tenho que tirar um tempo para outras coisas que são desnecessárias. Afinal de contas, se o Espírito Santo é importante para mim, por que eu tenho que tirar um tempo para Ele? Parece assim, uma coisa fora do padrão. Eu tenho que tirar um tempo para limpar a casa. Eu tenho que tirar um tempo para organizar aquele armário que está bagunçado o ano inteiro. Já viu isso? Eu tenho que tirar um tempo para lavar o quintal. É isso que você faz quando você diz assim, eu tenho que tirar um tempo com o Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo, ele não quer tirar tempo com você, filho. Ele quer viver com você 24 horas por dia, falando no seu coração do amanhecer ao anoitecer. O Espírito Santo, ele quer ser vivo, ele quer ser real em você. O ser humano, a ciência diz que nós tomamos mais de 4.000 decisões por dia. Ou seja, você acorda e já decide, hoje eu vou trabalhar de calça jeans, de calça social, ou eu vou de camisa preta ou de camisa branca. Eu tomo café ou não tomo, eu vou, escovo os dentes ou não escovo. Ou as pessoas do trabalho vão ter que me engolir com o bafo mesmo. Você toma diversas decisões. É claro que umas não são tão relevantes, mas tem muitas decisões no seu dia que são muito importantes. Essa decisão até hoje para você parecia não ter muita diferença. Será que eu ligo a TV? Será que eu não ligo? Será que eu entro? Será que eu acesso? Será que eu não acesso? Será que eu falo com fulano, ligo para ele? Será que eu não ligo? Será que eu vou ou não vou àquela reunião de oração? Chamada oração contínua. Tem algumas decisões que são importantes, né? Quando você tem um guia, quando você tem alguém que te conduz pelo caminho, ele te levará para o caminho perfeito, pleno, aquele caminho que superabunda todas as suas expectativas, porque os pensamentos do Espírito são sempre maiores do que o nosso. Sabe, o salmista Davi diz no Salmo 143, uma das frases mais lindas da Bíblia. Ele disse assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que o teu bondoso Espírito me guie por terra plana. Essa foi uma tremenda revelação de Deus, porque você sabe, o Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não tinha, eles não tinham livre acesso ao Espírito. E Davi teve uma plena revelação quando ele disse assim: o teu bondoso Espírito, ele sempre me guia por uma terra plana. Sabe o que é uma terra plana? É uma terra onde o horizonte é infinito. É uma terra onde mana leite e mel. Por isso ele pode escrever então o Salmo 23 e dizer: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele guia a minha vida por terras tranquilas, por águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Porque quando você se deixa ser guiado, ser conduzido pelo Espírito, você passa a ver que aquela terra que era árida, cheia de crise, passa a se tornar pastos verdejantes. Meu Deus. Queridos, se o Espírito Santo está falando contigo, deixa ele te revelar algo mais profundo esta noite. O Espírito não pode parecer algo longe, distante. O Espírito não deve parecer exclusivo apenas a alguns líderes, pastores, homens de Deus. O Espírito Santo está em você. Você só precisa dar vazão, dar lugar e dizer: Espírito, eu sei que tu estás aqui. Até hoje eu não dei muita atenção, mas eu sei que tu estás aqui. E se você pedir, Ele certamente o transformará. Quer que eu te prove isso? Abra agora a sua Bíblia em João, capítulo 4. É uma descrição muito famosa do encontro de Jesus com aquela mulher de Samaria, a mulher samaritana. Você provavelmente já leu esse texto, já conhece essa passagem. Então nós vamos ler a partir do versículo 9. João capítulo 4, verso 9 diz assim: Então lhe respondeu a mulher de Samaria: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus então respondeu a ela: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, então tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água viva. Que é essa água viva?
O que é essa água viva? Ok, em uma só voz, o que é a água viva? É consenso, todos nós sabemos que é o Espírito Santo. Por que é chamado de água viva? Porque é aquela água que você bebe e não tem mais sede, ou não tem mais necessidade de outras coisas. É um prazer, é uma presença que você experimenta, que todos os outros prazeres que você tem na vida passam a não ter mais tão sentido assim, ter tanto valor assim, porque não existe nada que seja comparável a essa água. A água viva, ela é tão real e tão forte que a Bíblia descreve que existe um rio que flui do trono de Deus. E esse rio é um rio de águas vivas. E por onde esse rio passa, ele gera a vida. Mesmo que ele passe por um casamento destruído, a Bíblia diz que ele gera vida. Mesmo que ele passe por uma vida rejeitada, abandonada, angustiada, a Bíblia fala que esse rio gera vida. Mesmo que ele passe por uma vida destruída, apontada por os homens, acusada, sem sentido, sem esperança, a Bíblia diz que ele gera vida. Com certeza as minhas palavras não estão sendo contundentes, a ponto de você crer que essa água viva é muito mais real do que a pessoa que está ao seu lado. Se você pudesse compreender 1% do que o Espírito Santo é capaz de fazer na sua vida, acredite, sua vida não ia ser mais a mesma. Jesus colocou uma condição para aquela mulher receber a água viva. Ele disse: se você soubesse, se você conhecesse o dom gratuito de Deus. O que é o dom gratuito de Deus? É a graça. Nós conhecemos a graça. Depois ele diz assim: se você conhecesse quem que te pede água, ou seja, se você conhecesse a Jesus, nós conhecemos a Jesus. Se você conhecesse a graça, se você conhecesse a Jesus, então você pediria água viva. Você reconhece o amor que você recebeu de Jesus? Você reconhece que Jesus é vivo, que Ele ressuscitou entre os mortos para dar a vida por você? Então, simplesmente peça da água da vida. Não existe mais nenhum critério para receber dessa água. Deus não escolheu um ungidão super poderoso para derramar o Espírito Santo. Diz a Bíblia que no final dos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aí faz sentido a palavra de Lucas no capítulo 11, quando Deus diz assim: aquele que bate, a porta se abrirá, aquele que pede, recebe, e quem busca, encontra. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu não lhes daria o Espírito Santo. Gostamos de presentear alguém, e mesmo sendo cheio de erros, ignoramos alguns erros e somos bons com algumas pessoas. O papai está lhe dizendo: eu tenho muito mais. Não importa o teu erro, não importa o teu passado, eu, o teu pai, quero te encher do Espírito Santo. Você realmente crê nisso? Feche os seus olhos por um minuto. Se você realmente crer nisso, essa é a hora do Espírito Santo te guiar, te conduzir, abrir o teu coração, porque só Ele, a Bíblia diz que Ele é que é o responsável por convencer-nos. Eu não posso te convencer. O pregador mais sábio e mais eloquente desta terra não poderá te convencer. E tudo que vier de fora para dentro terá um efeito passageiro na sua vida. Pode te causar uma motivação, pode até te fazer chorar por causa das suas emoções, mas acredite, somente o Espírito Santo de Deus é capaz de gerar um profundo arrependimento no seu interior e uma vontade intensa de buscar a sua presença. Esse é o tempo, esse é o momento
de olhar para si mesmo. Esse é o tempo, esse é o momento de olhar para dentro de você e dizer: papai, até que eu fui um filho talvez um pouco distante de ti, mas a partir de hoje eu quero ter um verdadeiro comportamento de filho e me deixar ser guiado pelo teu Espírito. Se você deseja isso realmente, te coloca de pé no teu lugar.